Pessoal, vamos dar continuidade então aí no nosso assunto de direitos fundamentais, semana 2, dia 6. Agora a gente vai falar sobre a celeridade processual, está escrito lá no nosso inciso 78 da Constituição Federal, artigo 5º. Então, a todos, no âmbito tanto judicial quanto no administrativo, são o que? Assegurados a razoável duração do processo, certo? Então tem um processo de interesse seu tramitando no âmbito administrativo ou judicial, vai ser assegurado então aí a você a razoável duração desse processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O STF vem trazendo uma situação aí, ó, que tratando deste assunto aí num julgado aí, em vários julgados na realidade. Quer ver, ó? Ele vai falar assim: a razoável duração do processo se aplica no âmbito administrativo. Nada de novo, está previsto na Constituição Federal. Ele vai falar que extrapola o limite do razoável não julgamento do recurso de apelação interposto há quase 2 anos e meio. Então, teve um recurso, esse recurso ele não foi julgado depois de 2 anos e meio. Então está falando que o que? Extrapola o limite do razoável, ou seja, é uma ação temerária aí do órgão público. O excesso de prazo, mesmo tratando-se de delito hediondo ou a este comparado, não pode ser tolerado, impondo-se ao Poder Judiciário a imediata revogação da prisão cautelar no indiciado ou do réu. Então, aqui está falando que excesso de prazo. Então, tá, ainda que seja aí crimes hediondos ou equiparados, são os piores crimes aí classificados aí do Código Penal, que são classificados uma lei de crimes hediondos. Ele fala que até mesmo neles ocorre excesso de prazo aí quando tiver aí tratando-se deles, e aí o juiz vai ter que determinar a imediata revogação da prisão cautelar aí dos envolvidos. Ele vai falar também que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, ou seja, eu vou verificar lá quanto tempo está o prazo lá rodando, lá o processo está 2, 3, 6 meses, 1 ano rodando lá e nada de ocorrer um julgamento. Então não é só essa operação temporal, mas vai envolver também o que? A complexidade do processo, então atos procrastinatórios, número de réus envolvidos e outros. Então, eu chamei um réu que não vai alterar uma situação, é uma testemunha que não vai alterar em nada no processo. Eu chamo a 18ª testemunha para falar a mesma coisa. Você vê que aqueles atos são meramente procrastinatórios. Procrastinatório significa o quê? Protelatório, são aqueles que você vai prorrogar, vai empurrar com a barriga, ok? Para ganhar tempo. Então ainda assentou a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em 1º grau e 2º grau. Confirmou essa orientação no julgamento por maioria, nas ações declaratórias de constitucionalidade, etc e tal. Ok, então você não consegue por uma simples, às vezes simples operação aritmética, dizer que o processo está sendo enrolado. Então vai envolver a complexidade de cada caso. Então cada caso é um caso e você vai ter que estar verificando na prática se está sendo que desarrazoada aí a documentos, documentos, testemunhas, oitivas de testemunhas, acariações de testemunhas. Se você consegue constatar isso aí, que são atos procrastinatórios, então aí eu estou verificando que há uma desarrazoável duração desse processo, ok? E é uma garantia constitucional. Princípio do juiz natural. E é interessante, antes de volta aqui, âmbito administrativo, para fazer um paralelo lá com a 9784, que nós temos lá o prazo do trâmite
de um processo administrativo. Então, no processo administrativo, o trâmite normal vai ser de quanto tempo? De 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5, ok? Então, aqui a própria lei 9784 vem trazendo o que é razoável aí para uma duração do processo no âmbito administrativo. E aí, em cima disso, você consegue controlar os atos da administração, solicitando aí esclarecimentos pela lei de acesso à informação, por exemplo. Princípio do juiz natural a gente já falou, então, que ele é o que preconiza que podemos ser julgados, só podemos ser julgados por órgão criado previamente pela lei para isso, então não podendo haver tribunal de exceção ou tribunais de exceção, o que traria uma insegurança e caos na sociedade. Então aqui não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então são aqueles juízes ou tribunais que eles são instituídos para julgamento em especial, um crime especial específico ou uma pessoa específica. Então não haverá. O examinador pode colocar que tem um tratado internacional, mas não sei o que, não haverá. Pronto. Então você leva isto para a tua prova e não interessa o que o examinador colocar para você, a Constituição Federal vai estar vedando. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então é o juiz competente, é o juiz chamado do juiz natural, ok? Então esse princípio tem ainda o corolário da decorrência do princípio, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ok? Então, inafastabilidade da jurisdição relaciona-se também com o princípio do devido processo legal, perfeito? Inafastabilidade da jurisdição significa o quê? Que eu não posso afastar aí o princípio, nada é para afastado. A gente, na realidade, eu coloquei aqui visto acima, na realidade a gente vai ver abaixo, tá? Que a gente vai ver depois. Inafastabilidade, eu posso, inafastabilidade, o princípio de inafastabilidade da jurisdição significa que tudo eu posso recorrer ao judiciário. Então tenho liberdade, em outras palavras aqui, tenho liberdade de recorrer ao judiciário. Em outras palavras, tá? Então, inafastabilidade da jurisdição vai ter então sempre aí a apreciação judicial. Então, a possibilidade da apreciação judicial. E ainda nós temos lá, em decorrência disso, nós temos lá o princípio do promotor natural, princípio implícito, aí decorre da independência funcional e da inamovabilidade dos promotores. Então, também vai ter sempre aí nessa mesma linha aí, a apreciação do judicial, aí vai ter o princípio do promotor natural. Então vai ser pode ser aí acusado por promotor natural aí, se não vai ter vai ser um promotor incompetente, ok? A liberdade de associação, ele vai falar alguns casos aí que vai falar que é plena a liberdade de associação para quais fins? Somente para os fins lícitos. Só posso me associar para fins lícitos. Se eu me associar para fins ilícitos, vai ser o que? Um crime de associação criminosa, ok? Então, vedada a de caráter paramilitar. O que significa paramilitar? Em paralelo ao militar. Então, associação. Então, é vedada a associação de caráter paramilitar
é vedado então associar-se com armas, então que aí vai virar o que? Algo que está proibido na nossa Constituição Federal, ok? A criação de associações na forma da lei, então associações, e na forma da lei as cooperativas, independem de autorização, certo? Então, para eu me associar, não preciso de autorização, ok? É vedado a interferência nelas, a interferência estatal em seu funcionamento, perfeito? Então, eu posso criar uma cooperativa, chamar vocês aí para a gente fazer uma cooperativa de crédito, ok? Só que vai ser o que? Observar a lei, mas eu não preciso de uma autorização estatal aí, e também não vai ter essa interferência, porque é pleno aí também essa liberdade da associação, então não tem sentido aí a interferência estatal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso trânsito em julgado. Em outras palavras, está falando aqui por decisão judicial, somente por decisão judicial eu posso ter as atividades suspensas, perfeito? Agora, se eu quero, depois de suspender as atividades, eu quero dissolver compulsoriamente, então para dissolver compulsoriamente, eu vou precisar do quê? Vou precisar do trânsito chamado trânsito em julgado. O que significa trânsito em julgado? Significa que eu já recorri a todas as instâncias e não cabe mais recurso. Então, só para, no caso de compulsoriamente eu dissolver uma associação, por exemplo, constato que existe uma associação paramilitar e eu solicito que judicialmente o que? Via então decisão judicial, suspender as suas atividades, perfeito? Agora eu quero dissolvê-la compulsoriamente, obrigatoriamente, sem anuência aí dos associados. Então, para dissolver compulsoriamente, somente por meio do trânsito em julgado, ou seja, quando eu entrar com uma decisão judicial e agora a qual não cabe mais recurso, então trânsito em julgado, somente nesse caso aí que eu posso dissolver compulsoriamente, ok? Um peguinho aqui que eu já vi, mas ela é até simples, mas às vezes você fica muito bitolado na literalidade do inciso. Ele fala assim: as associações poderão ser dissolvidas pelos seus membros, certo ou errado? Certo. Por quê? É os seus membros, ele não está dissolvendo compulsoriamente a lei ou a vontade deles, entende? Então aí vai estar certo também. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, então, inclusive, ninguém será compelido então a associar-se ou manter associado, inclusive é uma das proibições lá na 8.112, lá tua chefia imediata aí, solicitar que você se associe aí a associação dos servidores, sindicato, etc e tal. Então não vai ser obrigado, e se estiver sendo obrigado aí vai estar aí incorrendo aí numa situação de infração funcional. Direito à informação e de petição e de obter certidões. Então a gente vai falar primeiro só essa daqui, que é o que? A todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, o que? Particular ou interesse coletivo ou geral. Então eu não posso solicitar informações dos órgãos públicos
para de interesse, não de interesse particular, nem de interesse coletivo, mas de interesse de terceiros, ok? Não posso, então não será prestada aí no prazo da lei, certo? Agora, quando for de interesse particular ou coletivo ainda geral, serão prestadas no prazo da lei, perfeito? Sob a pena, então, de responsabilidade. O prazo da lei aí nós temos quem? Qual a lei? A lei de acesso à informação, nós temos 20 dias aí. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, a segurança da sociedade e do Estado. Então, nesse caso aí, não há que se falar na prestação dessa informação. A Constituição ainda trazia outros atos, outros institutos aí, outros incisos relacionados aí à informação, mas principalmente agora ele vai falar sobre o direito de petição e o pagamento de taxas. Então veja só, e daí das incertidões. Então são todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Então independe de pagamento de taxas o direito de petição, certo? Agora, não pago taxa, eu posso cobrar pelos recursos que foram utilizados, por exemplo, pelas cópias que eu solicitei. Solicitei cópia de um processo. Esse processo lá tem 1000 páginas, eu posso cobrar os custos do cidadão? Resposta sim. Não há algo que se falar nisso no pagamento de taxa. Vai ser o que? Pagamento de custos. Então pode ser cobrado o pagamento aqui, para cobrir custos, ok? Então, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, contra a ilegalidade ou abuso de poder, posso pedir, então tenho direito à petição para defesa de direitos, e também aí embaixo obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse, o que? Pessoal, ok? Então veja a diferença daqui. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Esse aí é o inciso 33. Aqui no inciso 34 vai falar sobre a obtenção de certidões. Então aqui informações, aqui certidões. Certidões somente de interesse particular. Informações pode ser informações de interesse particular, interesse coletivo ou geral. Certidão, interesse particular, ok? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Então esse aqui que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição ou da jurisdição, inciso 35. Isso daqui que está previsto lá no primeiro artigo, lá nas primeiras slides que eu coloquei acima, mas na realidade era abaixo, ok? Então essa garantia caracteriza o chamado do princípio da jurisdição una. Então que não se exige como regra a busca das vias administrativas. Então como regra eu não preciso recorrer administrativamente para antes como requisito indispensável para após isso apreciação judiciária, ok? Então a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário. Então posso diretamente, como regra, diretamente em busca via administrativa para tutela, para proteção de direitos e interesses dos cidadãos. Ao contrário da França, por exemplo, que nós temos lá o que é o sistema de jurisdição dual. Então, com um tribunal administrativo que exaure em si as causas oriundas das lides que envolvam a administração, Tribunal de Contas e afins. O que ele está me dizendo aqui? No Brasil,
nós temos duas situações. Nós temos aqui a situação no Brasil e nós temos aqui, por exemplo, na França. No Brasil nós temos que o princípio da jurisdição una. E aqui embaixo nós temos o princípio de jurisdição dual. Aqui nós temos administrativo e o judiciário, os tribunais. Aqui faz, e aqui também faz o que? Coisa julgada, ou seja, que se esgota aí os recursos dentro do âmbito administrativo e não pode ser recorrido ao judiciário. Nós temos o que? Princípio da jurisdição una. O que significa isso? Significa que, em outras palavras, não temos aí o tribunal administrativo que faça coisa julgada, ok? Então, no Brasil nós temos aí então a inafastabilidade da jurisdição. Então a regra, temos exceções, logicamente, a gente vai ver isso. A regra não exige, então, aqui ó, não exige a busca das vias administrativas para a tutela de direito. Então eu posso diretamente no judiciário. Então no Brasil, mesmo a última decisão administrativa irreformável pode ser apreciada pelo judiciário. Então o que significa isso? Significa que sai um PAD lá, por exemplo, de um servidor, e esse PAD aí, depois de todos os recursos contraditórios e ampla defesa, deu a pena aí de demissão a um servidor. Isso aqui pode ser reformado? Pode ser reformado ou não no judiciário? Pode. Então pode ser reformada a decisão, ok? A decisão administrativa. Agora nós temos a esfera administrativa, né, em que a regra é facultativa com algumas exceções, quais o cidadão é obrigado a percorrer as instâncias administrativas antes de buscar a tutela do judiciário, certo? Então eu posso entrar direto pelo judiciário independentemente de eu ter recorrido a algo no administrativo, âmbito administrativo. Essa é a regra. A exceção que primeiro tem que esgotar a esfera administrativa para depois eu ir buscar aí a decisão junto ao judiciário. Então, os casos que primeiro tem que exaurir aí a esfera administrativa seria o que? Habeas datas, certo? É um remédio constitucional aí para garantir aí o recebimento de algumas informações para correção. Você vai ver isso aí. E a justiça desportiva. Primeiro, antes no âmbito desportivo, então a justiça desportiva eu preciso entrar por ela para depois ir para a justiça. Depois o descumprimento de súmula vinculante do STF por ato administrativo. Então veja só, no caso da habeas data basta a negativa na via administrativa, ainda que haja possibilidade de recurso hierárquico para ingressar com a ação junto ao Poder Judiciário. Então, qual é a condição para eu entrar no poder via Poder Judiciário, para que eu consiga aí o meu direito? Então eu vou ter que ter aqui o caso, um comprovante de que ocorreu uma negativa da informação no âmbito administrativo, sem a necessidade de recurso hierárquico, aí eu consigo uma ação junto ao Poder Judiciário. Já na justiça desportiva, então, de acordo aí com o artigo 217, parágrafo 1º, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotar as instâncias da justiça
desportiva, justiça desportiva, depois que eu vou poder ir para o poder judiciário. Logicamente que justiça desportiva, tribunais desportivos não integram o poder judiciário, perfeito? Então é um tribunal que não integra então aí o poder judiciário. Por fim, nós temos aí sobre a força vinculante aí de algumas súmulas que são aprovadas pelo STF. Então, se for aprovada uma súmula vinculante, nenhum outro tribunal inferior em nenhum órgão ou entidade de administração direta ou indireta de todas as esferas não poderão decidir em sentido contrário a essa súmula. Agora, se um juiz, um tribunal inferior descumprir a súmula vinculante, qualquer brasileiro que se sinta prejudicado pelo descumprimento da mesma pode impetrar uma reclamação perante ao STF. Agora, se for um descumprimento originar-se da administração pública, sendo ela direta ou indireta, na esfera federal, municipal, distrital, nenhum brasileiro vai poder reclamar diretamente ao STF antes de esgotar a via administrativa. Então tem que esgotar a via administrativa para depois ir para o STF quando for o que? Algo que contraria uma súmula vinculante, e esse algo foi originado no âmbito da administração pública, beleza? Da proteção dos direitos e liberdades fundamentais. Então o inciso 41 ordena ao legislador ordinário que estabeleça punições a quaisquer discriminações que atentem contra os direitos e liberdades fundamentais. Então, atentou contra os direitos e liberdades fundamentais, vai ter aí então punição, perfeito? Então, trata-se de dispositivo de conteúdo difuso, não genérico, medidas coercitivas, atos que atentem contra os direitos e liberdades, embora, contudo, com esses direitos não podem ter caráter absoluto, como sempre nós vimos aí, que essa é a regra quase que máxima, poderão ser limitados em determinadas situações. Então, o que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo que nós temos algumas liberdades, nós temos direitos e liberdades fundamentais, e a regra é que elas não possam ser limitadas, mas em algumas situações, determinadas situações, poderá ocorrer o que? Alguma limitação. Então a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Essa é a regra. Tem alguns casos, caso de sítio, caso de defesa, eu posso limitar essa liberdade e direitos fundamentais. Então agora terminamos, vamos para os exercícios e depois a gente retoma aí para a próxima aula, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.